Lucas capítulo de número 15, verso 11. É uma palavra muito conhecida por todos. Preste atenção na leitura. E disse: um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E ele repartiu por eles a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua herança, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi-se e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as alfarrobas, as bolotas, a comida que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música, as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele veio e lhe disse: vejo teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua herança com as prostitutas, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto, reviveu, tinha se perdido, e agora foi achado. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. Eu peço que o Senhor abençoe essa leitura, que o Senhor me dê graça, para que eu possa comunicar com sabedoria, com unção, e que a palavra possa penetrar as mentes, e penetrar os corações, e fazer aquilo que lhe apraz, como a promessa do Senhor no livro do profeta Isaías. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder pregar aqui, mais uma vez, em nome de Jesus. Todos digam graças a Deus. A parábola diz que havia um homem que tinha dois filhos. O filho mais novo chegou para o pai e disse: pai, dá-me a parte da minha herança. E o pai deu. E ele pegou a herança, e ao pegar a herança, ele foi para uma terra distante. E naquela terra distante do pai, ele começou a gastar tudo que tinha,
Só que houve uma grande fome. E quando veio a fome, ele já não tinha mais nada. Ele havia desperdiçado tudo. Então ele conseguiu uma ajuda de alguém, de trabalhar cuidando de porcos. E chegando no seu trabalho, ele tinha fome, e ele então passou a se alimentar da comida que os porcos comiam. E ali ele se alimentava daquilo. E ao ver o estado em que ele estava, ele caiu em si. E caindo em si, ele disse: voltarei para a casa do meu pai. A casa do meu pai, até o mais vil trabalhador tem fartura. E eu aqui vivendo essa vida. Voltarei para a casa do meu pai e direi a ele: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele ensaiou esse discurso. E ele voltou. E antes de chegar em casa, o pai lhe viu. O pai, todos os dias, imagino eu, que ele olhava pela janela na expectativa de que um dia aquele filho voltasse. E quando ele viu o andar do filho, ele foi correndo ao encontro do filho e abraçou o filho. E o filho disse: pai, peguei contra o céu, peguei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai abraçou o filho, levou ele para casa e disse: coloque um anel na mão. E eles trouxeram um anel. Troque as roupas dele, umas roupas novas. Coloque uma sandália nos pés dele. Mate o melhor bezerro que nós temos. E vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Essa é a história dessa parábola. Essa parábola ela é incrível. Ela é conhecida até por quem não conhece a Bíblia, até por quem nunca leu a Bíblia, mas ele sabe que existe uma parábola, que é a parábola do filho pródigo. Sabe, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando numa série de coisas, e para mim esse tema ele é extremamente importante, paternidade, e eu vou explicar porquê daqui a pouco. Mas o fato é que esse moço, ele pega a herança e ele acaba com tudo. Mas a maior perda dele não foi acabar com a herança. A maior perda que ele teve naquele espaço de tempo foi o distanciamento do seu pai. Foi ficar longe do seu pai. Sair debaixo da paternidade, da cobertura do pai. A maior perda dele foi essa, porque o ponto estratégico de ataque do inimigo contra nós é a figura paterna. Se existe uma coisa que o diabo odeia, é isso aqui: paternidade. Porque a paternidade humana, ela aponta para a paternidade celestial. Lembra da brincadeira que eu fiz agora há pouco, mas tem um fundo de verdade. Toda mãe é mãe por convicção, mas todo pai é pai pela fé. Se tem algo que o inimigo ataca, é a paternidade. Tanto é que até o comércio que lucra, que vende muito na data do Dia dos Pais, até o comércio se encurvou para alguns grupos que existem no Brasil. Vocês observaram o quão mínimo foi propaganda de Dia dos Pais? Vocês observam que existe um ataque à masculinidade, existe um ataque àquilo que é homem, àquilo que se refere a homem. Não vai demorar muito tempo, eles vão pedir para tirar do calendário o Dia dos Pais. Há um ataque. E não é um ataque qualquer, existe uma finalidade. Quando o inimigo, ele toca em nós, pais, para ferir os nossos filhos com palavras, ou toca nos nossos filhos para ferir os pais com palavras, a finalidade é abrir uma ruptura nesse relacionamento entre pai e filho, provocando então um espírito de orfandade. Nos últimos 5 anos, preste atenção nisso,
nos últimos 5 anos, de 2019 a 2024, 800 mil crianças foram registradas no cartório sem o nome do pai. Você tem noção do que é isso? 800 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. Quando a gente para olhar essa situação, a gente começa a entender que grande parte dos problemas que você tem, dos desafios que você tem na sua vida, existe uma ruptura entre você e seu pai. A origem está não naquilo que talvez você está enfrentando hoje, mas em algo que aconteceu há anos, há décadas atrás. Se você for ao presídio, eu te garanto que 99,9% das pessoas que estão presas tiveram problemas de paternidade. Quando você abre a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4, no último versículo do Antigo Testamento, diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Diga comigo, maldição. O Antigo Testamento termina com a palavra maldição. E o texto está dizendo que há uma ferida sobre a terra de maldição. E a ferida aberta na terra de maldição, ela se dá ao fato de que o coração dos filhos não está convertido ao coração dos pais, nem o coração dos pais ao coração dos filhos. E ali diz que enviará o profeta Elias antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que não fira a terra com maldição. Se você resolve o problema entre pais e filhos, você resolve quase todos os problemas da humanidade. Talvez essa minha fala seja muito radical para esse momento, mas no decorrer das semanas, você vai me ouvir mais vezes. Eu acredito que eu não vou falar menos de 1 mês sobre esse tema. E aí você vai começar a entender que muitos bloqueios que você tem na sua vida financeira, muitos bloqueios que você tem no seu relacionamento conjugal, muitos bloqueios que você tem na sua vida profissional, se deve a uma ferida na paternidade. Algo que foi ocasionado. E quando o texto diz: se converterá o coração dos pais aos filhos, para que não fira a terra com maldição, o objetivo do inimigo, quando ele trabalha para ferir o relacionamento entre pai e filho, é porque nessa destruição de relacionamento com os nossos pais aqui na terra, nós somos marcados por uma orfandade com o nosso Pai Celestial. Se você não se relaciona bem com seu pai, você não consegue se relacionar bem com Deus. E você terá inúmeros bloqueios na sua vida, bloqueios emocionais que atrapalharão você de romper em áreas e áreas da sua vida. Relacionar-se com Deus. Toda pessoa que se diz ateu, e aí eu não estou falando à toa, eu estou falando ateu, porque tem muita gente que se diz ateu, mas é à toa. O que você é? Eu sou ateu, graças a Deus. Então tá bom. Mas eu estou falando de gente que realmente tem dificuldade de acreditar na existência de um Deus. Eu desafio você a pesquisar. Lembre-se de amigos, amigas, pessoas do seu relacionamento, que realmente eles dizem para você: olha, eu admiro, você vai lá na igreja, você ora, você tem uma Bíblia, você tem uma fé, mas eu não tenho, eu não creio em Deus.
Observe a vida dessas pessoas. Quase todas as pessoas que se dizem, que se professam ateu, na verdade, eles não conseguiram se relacionar bem com o seu pai. E quando ele diz, eu não creio em Deus, no fundo, ele está dizendo, eu não creio em pai. Porque se eu não consigo me relacionar com o meu pai na terra, eu não consigo me relacionar com Deus, que é o meu pai, que é o nosso pai. Se você não se relaciona bem com o seu pai, você não se relacionará bem com Deus. E isso te fará viver uma vida de inúmeros bloqueios. Quando a pessoa diz, eu não creio em Deus, ela está dizendo, eu não creio em pai. E até mesmo no nosso meio, existem muitas pessoas, e não são poucas, que conseguem se relacionar aqui na igreja, vêm, aceitam Jesus, procuram ter uma vida transformada, leem as Escrituras, se batizam. Mas existem um grande número de pessoas que elas se relacionam com Deus como Deus. Mas elas têm uma dificuldade muito grande de se relacionar com Deus como pai. E eu vejo isso muito claro. Elas têm dificuldade de chamar Deus de pai. Até Jesus, Deus era Deus. Mas quando Jesus vem, ele estabelece um novo nome. E na oração, que é muito conhecida, e ensinando os seus discípulos a orar, ele diz, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Ali Jesus introduz uma nova forma de se relacionar com Deus, não como Deus, mas sim como Pai. E eu entendo porque muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus como Pai. Elas se relacionam com Deus como Deus. Deus, obrigado, Deus em nome de Jesus. Mas elas não conseguem se sentir filhas. Até dizem, eu sou filho de Deus. Mas existe um abismo muito grande entre aquilo que eu digo e aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço. E é nesse abismo que muitas pessoas não conseguem se conectar. Agora imagine a situação de uma moça que foi abusada sexualmente pelo pai. E essa menina agora se torna uma mulher, e você prega para ela, e você mostra o caminho de Jesus, e ela vem para a igreja, ela faz o curso, ela faz os cursos, ela frequenta uma célula, ela participa dos cultos, ela vai ao encontro, mas toda vez que ela diz, pai, na mente vem o abuso. Porque na mente dela, pai é um abusador. Porque ela foi abusada pelo pai. Então há um bloqueio muito grande nisso. Que precisa ser trabalhado uma libertação muito forte com relação a isso. Muita gente não consegue prosperar na vida porque não se relacionou bem com o pai. E tem problemas de crença, de merecimento. Existem pais que criaram os filhos debaixo de muitas regras. E essa pessoa, depois que ela se converte, ela ainda entende na cabeça dela que ela se relaciona com Deus com base de regras, em regras, e ela tem dificuldade de merecimento. Ela não acredita que merece as coisas, porque talvez a vida inteira o pai, na sua falta de sabedoria, usava de incentivo à competição. Você é muito pior do que o seu primo. Olha lá o seu parente, olha lá o seu outro primo, olha lá o seu irmão. E você cresceu debaixo desse sistema de competição. Você não acredita que merece, por quê? Porque você cresceu com base em regras. Relacionamento feito de regras. Eu mereço porque eu fiz.
Não, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro, para eu receber isso. E isso gera no coração de muita gente uma sensação de insuficiência. E o que é uma sensação de insuficiência? Você faz, mas você sente que tudo aquilo que você faz, você não consegue agradar. E aí você quer fazer mais para tentar agradar, e quer fazer mais, e quer fazer mais, e quer fazer mais. Há uma insuficiência dentro de você. E você nunca consegue agradar, porque há um senso de insuficiência dentro de você. E chega um dia que você cansa. Existem pessoas que conseguem se relacionar com Deus, porque Deus é regra, mandamentos e leis. Mas Deus nos chama a um relacionamento de pai e filho, e não de regras. Outro dia uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu acho um absurdo você pregar sem paletó e gravata. E eu disse: mas por quê? O que há de errado com isso? Não, porque quando o senhor vai num fórum, o senhor tem que ir de paletó e gravata, porque senão o juiz não te recebe. E na casa de Deus o senhor vai sem paletó e gravata? Eu falei: olha, eu te entendo. É porque você se relaciona com Deus, no caso é o juiz, né? Você se relaciona com Deus como um juiz. Eu me relaciono com Deus como um pai. A igreja para mim não é um fórum para me ficar julgando pessoas e condenando pessoas. Mas eu te entendo, porque a sua igreja é assim. Sabe, então tem pessoas que colocam isso na cabeça. Elas montam uma série de formalismos para o seu relacionamento com Deus. E aí parece que Deus é um cara que fica sentado num trono, apontando o dedo para mandar raio. Agora eu te castigo naquilo, eu castigo aquilo outro. E essas pessoas não conseguem extrair o que há de melhor no cristianismo. Cristianismo não é sobre religião, cristianismo é sobre relacionamento. Eu tenho um pai que me ama, eu tenho um pai que me entende, eu tenho um pai que me compreende, um pai que me ajuda, um pai que está vendo as minhas falhas, os meus erros, está o tempo todo de braços estendidos para mim, como esse pai da parábola, quando eu dou as minhas besteiras, quando eu tropeço, quando eu caio, como aquele filho pródigo. Eu tenho um pai que o tempo todo está olhando pela janela, esperando eu vir e dizer: pai, perdoa-me, pequei contra o céu e perante ti já não sou chamado, eu não sou digno de ser chamado de teu filho. E esse pai diz: vem, meu filho, vem. Sabe, cristianismo não é se relacionar com uma religião. Cristianismo não é sobre um Deus que fica sentado num trono, mandando todo mundo para o inferno. Cristianismo não é sobre um monte de regras que você tem que seguir e obedecer. Eu gosto muito de Paulo quando ele diz: tudo me é lícito, é tudo, mas nem tudo me convém. É sobre relacionamento. Sabe, não é sobre eu faço porque é isso aqui eu posso, eu não faço porque isso aqui eu não posso. Não é sobre isso. É sobre eu faço porque isso agrada ao Pai. Eu não faço porque isso entristece o Pai. E se eu tenho um amigo, eu procuro não entristecê-lo. Se eu tenho um amigo, eu procuro viver com ele de tal maneira que eu o agrade. Porque eu não quero ver o meu amigo triste por um comportamento meu, que eu sei que desagrada. Então é sobre isso, não é sobre regras. Existem pessoas que elas creem que elas serão abençoadas se fizerem por merecer. Enquanto aqueles que se sentem filhos amados desfrutam da bênção, sabendo que não merecem. Não é sobre eu merecer, é sobre a graça, o favor. No pré-culto, Marquinhos abriu aqui falando sobre liberdade e libertinagem. É a gente entender esse ponto de equilíbrio, de que eu posso porque eu sou livre, eu posso tudo porque eu sou livre, mas nem tudo me convém.
Então, quando eu peco, quando eu erro, ou quando eu deixo de errar, não é por medo de inferno. Se o seu cristianismo é baseado, e eu digo muita gente, a fé deles é baseada no medo e não no amor. Não, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, Deus me castiga. Se eu fizer aquilo, eu vou para o inferno, sabe? E ele vive uma vida, deve ser muito pesado isso, insuportável, você carregar isso por anos, um relacionamento com base no medo. Enquanto que nós precisamos aprender a relacionar com base no amor. E quando você não se sente filho de Deus, você convive baseado em regras. Você precisa estreitar esse seu relacionamento. Ei, moças, o primeiro homem da sua vida não é o seu primeiro namorado. Lucinho falou isso, foi muito mal compreendido há pouco tempo atrás e distorcido. Seu primeiro homem da sua vida é o seu pai. Porque a régua do seu relacionamento será o seu pai. Se você se relaciona bem com seu pai, e se você vê um pai que se relaciona bem com a sua mãe, quando você namorar, noivar e casar, você vai buscar um homem que faz isso com a mãe. Eu quero um homem que me respeite. Eu quero um homem que me ame. Eu quero um homem que me tratará bem como o meu pai tratava a minha mãe. Mas se você vem de um lar conturbado, de brigas, de contendas, de violência, de agressão física, agressão verbal, de humilhações, esse é o padrão de homem que você vai buscar na vida. Mesmo que você não queira conscientemente, o seu inconsciente te levará para esse tipo de homem. E quando as violências acontecerem, você vai achar que é normal, porque afinal de contas, você veio de uma casa que isso era normal. Concordam? Então o homem, o pai, ele estabelece, ele afirma a filha. E é uma situação que eu e você precisamos entender, porque o relacionamento com o pai, ele serve como um modelo para muita coisa na vida. Por exemplo, se você teve um péssimo relacionamento com seu pai é um abusador, autoritário, resolve tudo no grito, no xingamento, nas pancadas, e você cresce então com aquela ideia de pai como um homem violento, como um homem autoritário. Isso vai gerar uma ferida em você, e você terá dificuldades na vida de conviver com autoridades. Quando você estiver trabalhando numa empresa, você vai estar crescendo, mas você vai ver o seu gerente como uma ameaça, porque você aprendeu desde casa que pessoas que estão em autoridades são abusadoras. Você terá dificuldade na escola, porque para você, professor é alguém abusador, porque é assim que a sua mente foi trabalhada. É assim que você vê um professor. E se você vem para a igreja, você não vai estar bem comigo. Por quê? Porque você tem dificuldade de lidar com liderança. Porque toda liderança na sua cabeça é abusiva. E quando há qualquer tipo de choque, ou uma diversidade de pensamentos, uma divergência, aliás, de pensamentos, a sua mente vai buscar as brigas do passado com o pai. E imediatamente você vai sair da igreja. Você vai sair do seu trabalho. Você vai sair da escola. Você olha para a polícia e você tem problema com a polícia, porque a polícia é uma autoridade. Você olha, tudo aquilo que é uma autoridade para você é um desafio. Você tem amizade com uma pessoa, você é muito amigo ou muito amiga de alguém, mas quando aquele alguém sobe de posto, agora ele não é mais seu amigo, ficou metido.
Ah lá, ó, ficou metido. A sua mente diz isso, porque ela busca os relacionamentos com a autoridade que você teve lá dentro de casa. Tudo aquilo que é uma autoridade se torna uma ameaça. A Bíblia ela é muito enfática nessa questão de relacionamento, porque lá em Efésios vai dizer: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Sabe, honrar pai e mãe gera longevidade na terra. E vós pais, agora um conselho para os pais: não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Voltemos para a parábola. O filho então ele pega a herança do pai. Sabe, existem pais que não sabem ser pais, mas nessa parábola não foi o problema, não foi com o pai, o problema foi o filho. Aquele filho não soube ser filho. Ele tinha um bom pai, mas ele não soube ser filho. E na cultura judaica, um filho pedir a herança ao pai é uma grande afronta. Era como se ele estivesse dizendo: eu não aguento esperar mais a sua morte. Não tinha como aquilo dar certo, porque a Bíblia já dizia lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 21, a posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoada. E ele recebe a herança com o pai vivo. O que me chama a atenção é que quando ele recebe a herança, o pai já tinha preparado a herança. Então, a herança estava pronta para ele, para o filho. Mas o filho não estava pronto para a herança. Diga comigo: a herança estava pronta para o filho, mas o filho não estava pronto para a herança. E qualquer coisa que você deseje receber, mas você não está pronto para receber, aquilo não te fará bem, como não fez para ele. Quando alguma coisa parece estar demorando, não é Deus quem está demorando a te dar, é você quem está demorando a ficar pronto para receber. E quando ele recebe a herança, ele foge, ele vai para uma terra distante, ele vai para uma terra longínqua. Ele queria manter distância, porque ele não queria ninguém policiando ele. E o texto diz que ele foi para uma terra distante. E se foi? Foi para quê? Foi para fugir de responsabilidade. Ele não queria ninguém por perto para lhe chamar a atenção. E é justamente isso que a gente está vivendo nessa geração. Uma geração parecida com o filho pródigo, que vive, eu poderia chamá-la de a síndrome de Peter Pan. Lembra do Peter Pan? Que vai para a terra do nunca, para viver sem responsabilidade. E ele não quer ficar velho, ele não quer amadurecer. E eu vejo muito isso hoje. Muitos homens que não passam de meninos, que não têm responsabilidade, que não crescem, que não amadurecem, que não estão dispostos a enfrentar as responsabilidades e os desafios da vida adulta. Ele se distanciou porque ele não queria ser confrontado. E existem pessoas assim, que vivem fugindo de ambientes, de lugares, de relacionamentos, quando elas são confrontadas, enquanto que o sábio, ele não foge de confronto. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 9, verso 8, não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça, repreende o sábio e ele te amará. Diga comigo: repreende o sábio e ele te amará. Quando você chama a atenção de uma pessoa, se ela for sábia, ela vai virar para você e vai falar: obrigado, obrigado, porque você me ajudou, você me deu uma orientação, você me exortou. Mas quando você exorta uma pessoa que ela não é sábia, ela se aborrece, ela vai brigar com você. O texto diz que o sábio, ele tem prazer na correção. Sabe, quando nós olhamos para essa situação, de tudo isso que esse moço, ele viveu, ele vai para um lugar e agora ele é pego por uma grande fome. O texto diz no versículo 14, veio uma grande fome.
Ele não esperava que aquilo fosse acontecer, como a gente não esperava que a pandemia fosse acontecer, como aquelas pessoas que entraram naquele avião não esperavam que aquilo fosse acontecer. A vida ela é cheia de surpresas, e muitas pessoas elas vivem um estilo de vida como se nunca fossem passar por dificuldades. E a Bíblia, ela nos alerta sobre isso. As dificuldades, elas vêm para todos. Efésios 6:13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir onde? No dia mau. Você precisa estar revestido com a armadura de Deus, porque o dia mau vai bater na tua porta. E quando ele bater, se você estiver revestido da armadura de Deus, você vai permanecer inabalável. Eclesiastes capítulo 9, versos 12 diz: pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem ao laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. A Bíblia está dizendo, irmão, o texto está dizendo que o dia da calamidade, ele vem como usar uma expressão aqui do interiorzão da roça, ele vem como uma arapuca. Você conhece a arapuca? Que pega ali o passarinho, ele vem como uma armadilha para te pegar. Quando aquelas pessoas entraram naquele avião, elas entraram numa armadilha. E quantas armadilhas eu e você entramos na vida, nós não sabemos. E aquele moço, ele não imaginava que aquilo fosse acontecer, que viesse uma grande fome. Capítulo 3, quando a serpente disse para Eva o quê? Come, porque certamente o que? Não morrerás. E nós vivemos como se nós nunca fôssemos morrer. A gente vive como que se não fosse morrer. A gente vive com a garantia de que vai viver tantos anos, de que tudo vai dar bem, de que tudo vai estar tudo certo. Mas a Bíblia fala do dia mau. A Bíblia fala que o homem não sabe a sua hora, como o peixe que é apanhado numa rede, como o pássaro que cai numa armadilha. Nós muitas vezes somos levados por situações assim. E aquele moço, ele experimentou isso. Quando aconteceu o inesperado, ele perdeu tudo, ele não tinha o que comer, ele foi comer comida de porco para sobreviver. E se você ler a Bíblia, você sabe que um judeu não pode comer porco. Um judeu não comia porco, porque para o judeu, o porco é uma comida imunda. Agora, se comer porco é imundo, agora imagina comer comida de porco. Olha o nível que esse rapaz, que ele foi parar, o nível de degradação, de humilhação, de ter que se alimentar daquilo que os porcos comiam. Mas ele precisava daquilo, porque é no fundo do poço que muitas vezes nós encontramos clareza. É no fundo do poço que muitas vezes nós percebemos o quão longe nós nos afastamos e o quão desesperadamente nós precisamos de uma mudança. Ele precisava passar por aquilo. Tem gente que você não pode ajudar. Ele precisava passar por aquilo. Imagina se ao ver aquele moço, você passa por ele, você está andando, você está de boa, de repente você encontra um rapaz que estava comendo comida de porco. Aqui para nós usamos a expressão de lavagem. Ele comendo aquilo, o que você faz? Pastor Samuel, eu vim aqui na Vale, eu vi uma pessoa que estava se alimentando de comida de porco. Eu queria que o senhor me arrumasse uma cesta básica para me dar para aquele moço. Se aquele rapaz tivesse ganho uma cesta básica, provavelmente talvez ele nunca teria voltado para a casa do pai. Tem gente que tem que passar perrengue mesmo. Tem gente que tem que passar por situação difícil mesmo. Tem pessoas que pensam estar fazendo caridade, pagando as contas de todo mundo da família, se endividando, dando mesada para filhos adultos. Tais pessoas nunca vão crescer. Então eu te digo o seguinte: antes de ajudar um lascado, pergunte se ele está disposto a abrir mão das coisas que o lascaram, porque se não estiver disposto, ele vai te lascar também. Você vai entrar no mesmo buraco que ele. Se as pessoas não sentirem o peso das suas escolhas, elas nunca mudarão.
E quando você impede uma pessoa de viver as consequências, você está ensinando essa pessoa a viver longe da vontade de Deus, de se organizar, de se preparar, de gerenciar mais os seus gastos, sua vida. Claro, eu não posso aplicar isso para todas as pessoas, mas existem casos que as pessoas precisam passar por situações difíceis. Eu não estou dizendo que toda pessoa que você conhece, toda pessoa que cruzará o seu caminho, que está passando por uma situação difícil, que você não deva ajudá-la. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas eu estou falando de pessoas que precisam de fato enfrentar determinado tipo de situações, para que elas caiam em si. Eu amo o versículo 17, quando diz, caindo em si. A provação fez ele cair em si. Não foi ninguém. A melhor coisa para tirar uma pessoa de uma situação que ele não quer estar, é ele cair em si. E quando ele está lá na lama, no meio dos porcos, ele lembra da casa do pai. Na verdade, quando nós não temos aquilo que queríamos ter, nós nos lembramos daquilo que a gente tinha. E eu vou repetir essa frase. Quando nós não temos aquilo que queríamos ter, nós nos lembramos daquilo que a gente tinha. É por isso que muita gente só dá valor depois que perde. E é aí que se aplica essa frase. Quando nós não temos aquilo que queríamos ter, a gente se lembra daquilo que a gente tinha. E o incrível então é que ele se levanta, mas ele se levanta sozinho. E o que me chama a atenção é que ele não se levanta se vitimizando, porque ele poderia dizer, aqui ó, meu pai me abandonou, meu irmão me abandonou, ninguém veio para me ajudar. Ele poderia ter se vitimizado, mas não, ele se levanta, ensaia um discurso e diz, eu irei ter com o meu pai. Quando você cai em si, você não procura culpados, você não transfere responsabilidades. Todos nós estamos sujeitos a cair, a tropeçar, a errar, mas seja rápido em se levantar. Não fique caçando, a culpa é de A, a culpa é de B. Não, levante-se, erga a sua cabeça. Cair em si, a Bíblia diz que ele caiu em si. Só existe uma queda que te joga para cima, é quando você cai em si. Cair em si é quando você olha para dentro de você mesmo e diz, que bobagem que eu estou fazendo com a minha vida, que bobagem que eu fiz com meu pai, que bobagem que eu fiz com a minha esposa, que besteira que eu fui fazer com o meu marido, que bobagem que eu fui fazer com os meus filhos. Isso é cair em si. O pai deu herança ao filho. Talvez você fale, pastor, mas aquele pai não podia ter dado aquela herança. Não, ele poderia sim, porque para aquele pai, legado é muito mais importante do que herança. Herança é aquilo que os pais dão para os filhos. Herança é aquilo que os pais colocam nas mãos dos filhos, mas legado é aquilo que os pais colocam dentro dos filhos. E aquilo que se coloca dentro, ninguém pode tirar. Porque a herança um dia acaba, mas o legado, ele não acaba. Tanto é que quando ele perdeu a herança, ainda tinha uma coisa, o legado. Voltarei para a casa do meu pai. Ele perdeu a herança, mas ele não perdeu o caminho de volta para a casa do pai. E o nome disso é legado. Quando você dá um legado para os seus filhos, eles podem até errar na vida, eles podem até cair, eles podem até tropeçar, eles podem até fazer besteira na vida, mas tem um detalhe, quando eles caírem em si, eles saberão o caminho de volta, e é isso que importa. Arrependimento é gerado pelo amor, arrependimento gerado pela ira não transforma pessoas. Só uma pessoa amada pode se arrepender. Quando ele caiu em si, ele se lembrou de quem? De quem? Do pai. Quando as pessoas caem em si, elas se lembram de quem as amou.
Quando as pessoas caem em si, elas não se lembram de quem as condenou, de quem as julgou, de quem as perseguiu, não. Mas elas se lembram de quem as amou. E ele disse: eu vou para a casa do meu pai, porque até os trabalhadores do meu pai são bem tratados. E quando ele chega em casa, o que o pai faz? O pai dá roupas novas. E por que o pai dá roupas novas para ele? Porque qual foi o último lugar que ele passou? Você se lembra? No chiqueiro, cuidando de porcos. Então ele estava sujo, ele estava imundo, ele estava na lama, ele estava fedendo. E o pai diz: tire as vestes sujas, dá novas vestes para ele. Novas vestes é como se o pai estivesse falando: meu filho, tudo que você fez, tudo que você sujou, está limpo, está limpo. É mais ou menos isso. É sobre santidade. E santidade não é sobre nunca se sujar. Santidade é sobre sempre se lavar. Santo não é aquele que nunca se suja. Santo é aquele que sempre se lava. Santo não tem a ver com igreja. Muitos de vocês têm uma ideia de que aqui é um lugar de pessoas perfeitas. E eu digo para você: não busque pessoas perfeitas aqui, a começar de mim. Fui pregar numa igreja em Piracicaba, São Paulo. Quando cheguei lá, tinha uma placa enorme na porta da igreja: aqui não é permitido a entrada de pessoas perfeitas. Irmãos, isso aqui se parece mais com um hospital. Isso aqui se parece mais com uma academia. Alguém disse: pastor, eu não vou na igreja porque a igreja tem muita gente hipócrita. Então você também não deveria ir na academia, porque na academia tem muita gente gorda. Nós estamos aqui em tratamento. Santidade é um processo. Nós estamos, conversão é um processo. Eu estou me convertendo até hoje. E até o dia que o Senhor me chamar, eu ainda estarei em processo de conversão, de transformação, de santidade. Eu tropeço aqui, levanto ali, tropeço de lá e caio de cá. Mas o importante é que o Senhor está sempre com a mão estendida, dizendo: vem, filho, vem porque eu te ajudo. Vem porque você vai se levantar. Vem, não fica prostrado, não fica caído, não fica derrubado. Aleluia. Sabe, muitas pessoas às vezes nos procuram e tudo que elas querem nem é uma palavra nossa, mas é os nossos ouvidos emprestados. Ao invés de julgar, acolha. Eu não estou falando que você vai passar pano quente em cima de pecado, em cima de falha, em cima de erro, mas acolha. Porque o arrependimento não é gerado na vingança. O arrependimento não é gerado, eu poderia dizer, numa repreensão sem ensinamento. Tudo que a gente passou na vida tem uma lição, tem um ensinamento. E aí ele pede para coloca sandálias nos pés do meu filho. Ele pede para colocar. Sabe o que me chama a atenção? É que ele tem um ensaio, né? Ele tem um ensaio. Ele diz: quando eu chegar lá, eu vou dizer: pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de tal. Sabe, mas quando ele encontra com o pai, ele diz: pai, pequei contra os céus perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele vai dizer: faze como um dos teus trabalhadores, o pai interrompe e diz: traz umas sandálias e coloca nos pés dele. Na cultura judaica naquela época, só andava de sandália senhores e filhos. Escravos não andavam de sandálias. Para concluir, ele diz: coloca um anel no filho, porque o filho tinha dito: faz conforme, pai, faça conforme o Senhor fez com os teus, faça de mim um dos teus trabalhadores. Quando ele diz: faz de mim, faz comigo como o Senhor faz com um dos seus trabalhadores. Eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos teus trabalhadores. Quando o pai coloca a sandália nos pés dele, e os trabalhadores todos descalços, ele entendeu que o pai não ia fazer com ele como faz com os trabalhadores, mas que ia fazer com ele como se faz com o filho. E depois ele coloca o anel na mão. Coloca o anel na mão, põe. E quando ele coloca o anel na mão do filho, aquilo tem um significado muito profundo, porque o anel era símbolo de autoridade. Os anéis
era como se fosse o sobrenome da família, tinha ali uma letra que marcava, era uma identidade, um pertencimento à família. Quando ele coloca o anel no dedo do filho pródigo, aquilo representava uma restauração total do status dele como filho. Pasmem, era como se o pai estivesse dizendo: você tem uma nova herança, está aqui o anel no seu dedo. Você não foi mandado embora da família, você não perdeu a família, você é filho, eu sou seu pai. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Eu não sei o que